Pessoal, boa tarde, pessoal que está em casa. Hoje a gente está fazendo na minha página porque nós estamos com um problema de internet aqui no centro. Depois a gente vai colocar na página do centro também para todas as pessoas puderem acompanhar. Mas hoje está na minha página excepcionalmente. Então estamos dando início agora no primeiro semestre da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, nosso estudo. Vimos a primeira parte, o ano passado, que exatamente é a parte doutrinária. Agora nós vamos para os exemplos. E hoje, o tema de hoje, nós vamos estudar no capítulo 1 a passagem. Então a passagem é o desencarne, para a gente saber o que ocorre. Então é muito interessante. Esse nosso estudo da segunda parte, ele é muito fácil. Por quê? Porque são exemplos que nós vamos ter de vários desencarnados que vão contar para a gente, contou para Kardec, tudo o que ocorre no momento do desencarne e após o desencarne. Nós não vamos estudar todos os exemplos. Por quê? Nós vamos estudar um exemplo de cada item. Por exemplo, vai ser espíritos felizes. Então, tem vários exemplos de espíritos felizes que vão contar. Temos depois espíritos numa condição mediana. Terceiro, espíritos sofredores. Depois nós vamos ter suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, de cada um, nós vamos estudar um exemplo de cada um que vai chegar, para a gente acompanhar e para não ficar maçante. E também, a gente estudando um exemplo de espírito feliz, por exemplo, vão ter mais 5 ou 6 aí. Como é uma leitura fácil, gostosa de ler, como se fosse um romance, então é o dever de casa de cada um de nós. Nós vamos destrinchar um exemplo de cada e depois nós vamos ler o completo dos felizes, dos arrependidos e assim por diante, para não ficar muito maçante. Então, um exemplo de cada, um estudo de cada um tipo vai dar uma abrangência boa para nós, ok? Então, quem não tem medo do momento da morte? É uma coisa que está inculcada dentro de nós, desde que viemos pela religião, que passamos, a maioria é católica, o espiritismo tem pouquíssimos anos, então a gente criou esse ranço, esse medo. Por quê? Porque nós vimos aqui no começo a história do céu e do inferno, o medo daquele inferno terrível que vai nos eternamente, vai nos colocar em sofrimento, e tudo isso nos apavora. Então nós vamos estudar isso. O Kardec traz de uma forma muito tranquila para a gente, porque é um fato que nós não podemos esquecer, que vamos todos passar. E já passamos quantas vezes? Nessa idas e vindas, A gente vai, desencarna, para nascer nós deixamos nossos queridos lá, nos afastamos deles, chegamos aqui. Quando desencarnamos, deixamos outros queridos aqui e seguimos adiante. E nesse vai e vem, nós vamos sempre acumulando virtudes ou também defeitos morais que precisam ser devidamente estudados. E a doutrina espírita traz para a gente exatamente isso, essa capacidade que nós temos de discernimento, de compreensão. Mostra de uma forma bem tranquila como que é. Por exemplo, vamos começar então. Lá no capítulo, a passagem, capítulo 1, item 1. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Não exclui as apreensões. Sempre vão existir. Sempre vai existir aquela interrogação. E nós, com o estudo, nós vamos ver que quanto mais
nós nos tornarmos espiritualizados, desapegados, mais fácil será a nossa passagem, o nosso desencarne e o nosso despertamento no mundo espiritual. Quanto mais nós formos apegados à matéria, a coisas, a pessoas, mais difícil fica essa passagem, esse despertamento torna-se às vezes mais demorado. Então, seguindo, muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição, é aquele momento. Então, quem já assistiu um desencarne, eu, pelo menos, assisti 2 juntos, assim, de morte natural, por idade, é uma coisa muito interessante, muito interessante. Vai se desligando devagarzinho, das extremidades para o centro, até chegando, a gente vai acompanhando. Eu já contei várias vezes aqui, acompanhei o desencarne do meu sogro e da minha sogra. Então, esse desencarne por doença, por idade, ele é muito tranquilo, não tem um mínimo, vai devagarzinho, a respiração vai devagarzinho, vai, as mãos vão esfriando, os pés vão esfriando, e vai seguindo esse roxamento das extremidades para o centro. Então vem a respiração na barriga, depois no pulmão, depois fica só um pouquinho aqui, vai, e simplesmente desliga. Então é uma coisa muito interessante. Os tipos, nós vamos ver que tem tipo de desencarne, um violento, por exemplo, um acidente, ou um infarto fulminante. As pessoas falam assim, foi uma ótima morte. Será? Se a pessoa unir tudo isso aí, materialismo, apego, vai ser complicado. Então isso aí é muito interessante a gente entender a importância do desapego e a importância da espiritualização nossa, independente de religião, entender sempre. Sofre-se ou não sofre na travessia? Tem sofrimento ou não? Aí Kardec vem e nos diz, aí está o que as inquieta. A coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Então essa inquietação é normal. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre? Você pode evitar uma viagem, mas a viagem de transição essa não tem como evitar. Essa é uma viagem que vai seguir mesmo, não podemos dizer. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, aqui, verdade. Mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar e, se for doloroso, nem a classe nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. Então é isso aí que a gente tem que entender. A importância... Gente, toda dor, toda alegria não é do corpo físico, é da alma, é do espírito nosso. Por isso que a gente tem que sempre ter isso em mente. O corpo é apenas um criado do espírito. E tanto que o espírito, quando sai, acaba-se o tônus vital do corpo e adeus. Então, o resuminho desse primeiro item aqui, nós podemos dizer que mesmo com a certeza da vida futura, todos ficamos preocupados com o que vai nos acontecer. É o natural. Somos imperfeitos ainda, somos apegados, ainda muito apegados, e precisamos trabalhar isso. Então, o momento da transição é temido por todos nós. O que acontecerá? Mas a certeza é essa. Esse momento vai chegar para todos, sem distinção. Ricos, pobres, negros, brancos, bonitos e feios, tudo chegou a hora, vai ver. Então, nós podemos dizer, então, seguindo, que as pessoas reagem de forma diferente a esse momento. Não tem uma regra, tem que ser tudo igual, porque como cada nascimento é um, cada desencarne também é outro. Então, nenhum é igual ao outro. Por quê? Porque nós somos diferentes. Ninguém é igual, 100% igual ao outro.
Cada um tem o seu modo de agir, verdade? Pode me interromper a qualquer momento, gente, aqui é fácil. O que mais? Quem poderá nos informar o que acontece? A ciência e a religião se calmam. Aqui quando fala religião, é a religião dominante na época de Kardec, que era católica, era protestantismo, que já existia, que trata da morte daquele jeito que nós vimos aqui no começo. Nosso estudo, o céu, o inferno, de quando que as pessoas vão voltar à vida, esperar, os protestantes acham que vai ser o mesmo corpo que vai voltar, o juízo final, tudo isso aí. Então a ciência não acredita na alma. Morreu o corpo, acabou tudo. Agora, o espiritismo, aí que veio o espiritismo. Vocês vão ver aí, lá no segundo parágrafo do item 2, começando lá no meio, vocês vão achar aí, o espiritismo é o traço de união entre as duas, entre a ciência e a religião. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. Olha que interessante. O relato daqueles que deixaram a vida. São os exemplos que nós vamos estudar aqui. Então, quem está de lá é a mesma coisa. Você vai na China, por exemplo, vai fazer uma viagem na China. Vamos supor que não tinha internet, não tinha nada. Então eu mando uma carta para você, Marina, lá na China. Marina, o que você está vendo aí? O que acontece aí? Como que é as coisas aí? Aí a Marina me manda escrito, aqui desse jeito, os costumes são desse jeito, a alimentação daqui é desse jeito, o pessoal acontece isso aqui, faz aqui, o vestuário é de um jeito. Ela me conta como que é, para que eu possa entender e visualizar isso aqui, imaginar o que seja. É exatamente isso. O Espiritismo veio com relatos daqueles que deixaram a vida do corpo. Então, o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Laço fluídico. A gente tem que entender muito a respeito de laço fluídico. São os pontos que ligam o corpo ao espírito. E esse envoltório do espírito chama-se perispírito. É ali que traz as sensações que vêm da alma, passa para o corpo. O sentimento de dor é da alma. Se você estiver morto ou anestesiado, pode ser retalhar você que você não vai sentir nada. Então, e a alegria e o prazer é da alma também. Então, isso que é interessante a gente saber sempre distinguir para a gente viver melhor. Porque é nesse sentido de viver bem que a gente tem que fazer os dias se tornarem melhores. Gente, podemos escapar da morte, do desencarne? Não tem como. É um fato que nós vamos passar. Agora, não é melhor a gente estudar e entender para que nós, pelo menos, se tivermos uma morte abrupta, uma morte violenta, se nós tivermos esse conhecimento, com certeza a nossa passagem pode ser difícil, mas também o tempo de perturbação vai ser menor pelo conhecimento que nós temos. Então, quando diz espíritas, amai-vos e instruí-vos, é para isso que a gente tem que entender bem. Então, podemos dizer então, no item 3, eu vou fazer um resumo, não vou ler tudo, que senão vai ficar muito chato, que o corpo inerte não sofre sensações. Aí está dizendo aí, a matéria inerte é insensível. A alma encarnada recebe sensações de dor e de prazer. A alma encarnada. Quer dizer, a dor reflete no físico e vice-versa, o espírito dá o toque que recebeu. E a dor é necessária, por quê? Para demonstrar que também, quando o corpo está em desarmonia com um tipo, ele dá o aviso para que o espírito, a alma, acorde e vê aquilo ali. Porque quem cuida da saúde do corpo é a alma, com a nossa vontade. Está entendendo, gente? É difícil? Não. A nossa vontade. E nós, quando exercemos a nossa vontade, é isso que a gente tem que entender sempre. O que mais?
Após separar-se do corpo, a alma nada mais sentirá da desagregação material. Então, resumindo, podemos dizer, rompeu-se todos os laços fluídicos, o corpo é inerte. É uma massa que irá realmente se decompor, voltar, acabou, sem sensações. Quanto mais forte, ou melhor, o perispírito ou o corpo espiritual é o responsável pela ligação da alma ao corpo e das transmissões das sensações de comando. Aí que nós vamos entender o perispírito. Então, o perispírito, como nós já estudamos, ele vai nos acompanhar por muitos e muitos mundos ainda. Somente nos mundos ditosos, eles não terão mais necessidade de o perispírito. Vai ser muito, muito lá na frente. Então, nós vamos devagarzinho entendendo a função do perispírito. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? O que é o perispírito? Vamos ver lá embaixo, no item 3, nessa mesma página. O perispírito, a definição de perispírito é muito interessante. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte. O perispírito não vai acompanhar. Então, é o envoltório do espírito. O corpo vai, o perispírito continua. E com o qual não faz, por assim dizer, senão um, porque um não pode conceber sem o outro. Então, tem que estar o espírito e o perispírito estão sempre juntos. É aí que faz a ligação com o nosso corpo. Então, durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo, seguindo ali, aí para você seguindo, em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma. Olha aí, gente. Veículo às sensações físicas da alma. O princípio vital é do corpo. É a energia do corpo que é inerte. Mas também podemos dizer que sim, porque o corpo não sobrevive sem o perispírito. É óbvio. Então, agora, quando termina o fluido vital do corpo, automaticamente ocorre o desencarne. Então, por isso que a gente precisa cuidar do corpo, exatamente por isso. Porque se você ganha um tônus vital para 60, 70 anos, né? Lá no seu planejamento reencarnatório você conseguiu isso aí. E você desagrega pelos vícios, pela gula, pela bebida, pelas drogas, pelo desregramento total, você diminui a capacidade do seu corpo, o tônus vital do seu corpo. E ele vai, ao invés de durar 60, 70 anos, por exemplo, com 50 anos ele se extingue. E que pode até ser considerado como um suicídio indireto. Quando você, através dos vícios, você está destruindo o seu corpo. Também pode acontecer isso aí. Nós vamos estudar tudo isso aí também. Então, gente, quando a vida orgânica do corpo se extingue, o laço fluídico que une a alma ao corpo se rompe, naturalmente. Ele se rompe. A duração destas, aí que entra um pequeno porém, a duração dessa separação é variável. Quanto mais forte a ligação com a matéria, mais tempo para a separação e maiores sensações. Um exemplo, nós vamos ver lá na frente. O suicida, por exemplo. O suicida mata o corpo, o espírito continua. Então, aquele sofrimento que ele tinha é aumentado com as sensações. Quando você der um tiro na cabeça, ele vai sentir o perispírito fica ali muito tempo, anos às vezes. Ele vai sentir o corpo sendo corroído pelos vermes, sentindo as dores da decomposição do corpo. Do mesmo modo, isso é um suicida. Do mesmo modo, aquela pessoa muito apegada à matéria, ao dinheiro, ao poder, ele não desgruda do corpo e fica em sofrimento. E quando se separa, esse espírito às vezes não segue adiante, ele fica rondando os familiares,
ali dividindo o dinheiro. Gente, é uma tragédia a gente pensar nisso. O que nós precisamos pôr na cabeça é que nós estamos aqui realmente de passagem. Passagem. Nada mais, nada menos. Que nós vamos agregando à vida. O que é gostoso é isso. O que a doutrina abre para a gente isso é que vai nos agregando a cada ano que passa. Podem ter certeza. Nós que estamos conhecendo a doutrina, modificamos, gente. Nem que seja um pouquinho, todos nós modificamos. Então, se nós fizermos olhar no retrocesso, ver os nossos gostos de anos atrás, aquilo que nós não poderíamos viver sem, e ver hoje, com certeza mudaram todos, para melhor. Então, esse é o nosso trabalho, devagarzinho, seguir adiante, numa boa. Porque senão, o que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade? Então, quanto mais apegado, mais difícil é a sensação. Por isso, vamos falar daqui a pouco, a importância do velório, de quem vai a um velório. A maioria vão para o mercado persa, mercado de peixe, sem nenhum respeito por aqueles espíritos recém-desencarnados, que muitas vezes os laços ainda não foram rompidos totalmente. Está sentindo todas as sensações daqueles presentes que estão ali, falando piadas, contando coisas desabonadoras. Então é isso a pior coisa que existe. E a melhor coisa que você faz no velório é chegar, orar por aquele espírito ali, pedir luz, acompanhamento, dê um abraço nos familiares sem falar nada e vai embora. Não tem necessidade. É a melhor coisa que você pode fazer. É o melhor carinho que você tem para aquele ali. Conexão com aquele ser que está carente. Ainda mais se for um ser que foi apegado, materialista. Quem somos nós para julgar? O que ele precisa, aquilo ali? É de luz, de amor, de carinho. Vai e faz. Se tem alguma briga com ele, perdoa. Perdoa. Fulano, Deus te abençoe, eu estou perdoando. Peço perdão para você também. Se houve alguma coisa que trouxesse algum desentendimento, vamos acertar isso aqui. Vai tranquilo. É isso que é importante. E nas mortes repentinas, são mais difíceis ainda essas situações. Muito difíceis. Então, gente, é para prestar bastante atenção. Agora, o capítulo 5 vai dar um resumo para nós. O item, quem está em casa acompanhando, que nós vamos estudar nesta segunda parte. Então, nós vamos analisar, não vai ser hoje, vai ser nessa parte. Vocês podem até grifar aí, no item 5, vocês vão ver que tem vários tipos aí. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Marca para vocês que vão estudar. Então, vamos analisar as circunstâncias didaticamente, vamos separar em 4 casos que podem ter muitas variáveis. Primeiro caso, no momento da morte, o desligamento do perispírito é completo. A alma nada sente. É aquilo que eu disse para vocês. A pessoa que está doente, que está já devagarzinho, desligando, muito tempo sofrendo, como os 2 casos que eu assisti, o desligamento é total. Então, a alma não sente impressão nenhuma. É um clique, desligou, acabou. Esse é um caso. O segundo, vamos ver aí, no momento da morte, a ligação entre o perispírito e a matéria ainda é muito forte. A alma sente os efeitos da brusca ruptura. São os acidentes, os infartos, aquelas mortes súbitas. Então, a alma realmente sente. Por quê, gente? Porque o perispírito não conseguiu se romper ainda. Ou foi muito bruto, estupidamente arrancado. Ainda tem laços, pequenos laços que prendem ao corpo. É isso que é importante a gente entender.
Terceiro, no momento da ligação entre perispírito e matéria é fraca. Então é outra coisa boa. A alma tem facilidade para se desligar e não tem abalo nenhum. Então é aquela pessoa, podemos dizer, espiritualizada, que praticamente se preparou para a morte, numa boa, sabendo que aquilo ia chegar, sem revolta, sem nada, aquele sentimento de dever cumprido para com a família, para com o marido, mulher, filhos. Então, tá tranquilo e vai embora. Isso é importante. Agora, isso é muito importante, gente. Se após a morte física ainda existirem muitos pontos de ligação entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da degradação do corpo. É o caso que eu falei há pouco do suicídio, da pessoa que faz isso, que a tendência é ele ficar ligado até... Por isso, gente, que eu acho muito interessante, a visita a cemitérios não é legal. Porque, na realidade, ali podem estar muitos espíritos que ainda ligados aos despojos do corpo ali. E essa ligação, dependendo do nosso estado vibratório, vibracional, nós podemos captar essas energias e até trazer para nós e levar para nossas casas, trazendo essas coisas. Então, não vale a pena. Então, quem está lá precisa de carinho. Parentes nossos que já se foram, não precisamos ir ao cemitério para lembrar deles, hipótese alguma. Eles precisam o quê? De perdão, de amor, de gratidão. Essas são as melhores orações que existem para aqueles que partiram. Se temos alguém que odiamos, que foi embora, nós precisamos nos reconciliarmos, para que nós não nos tornemos nem obsessores futuramente, nem obsediados. Então, às vezes, quanta bobeira, brigas terríveis, inimizades por porcaria que levamos a vida inteirinha e às vezes morremos com aquela mácula ainda que precisa ser resolvida. Mas como nós somos espíritos, o corpo que está sendo destruído, gente, vamos na bala, vamos nos reconciliarmos, vamos fazer esse pensamento que é uma via de mão dupla. Quando você joga energia boa, você está do inimigo, você está fazendo um amigo. Daquele que não perdoava, você está fazendo alguém que perdoa. Então, essa via, essa estrada de mão dupla, vai fazer bem para nós também, principalmente. Para a gente ver que é muito pequenas coisas que a gente faz na Terra, aqui, levando em conta essas picuinhas, gente, que não valem nada. Então, tudo isso aqui é no momento da passagem, é isso que nós estamos estudando. E vamos destrinchar essa semana e na próxima semana ainda vamos falar sobre a passagem. O sofrimento que acompanha a alma na transição entre os dois mundos está diretamente à intensidade da força que liga o corpo ao perispírito. O que é essa força que liga? É exatamente a materialização da coisa. Quanto mais você é apegado a coisas, a dinheiro, a poder... Gente, quando eu vejo essas pessoas analisando sem críticas, fazendo de tudo pelo poder, não preocupando em nada com o povo, não preocupando em nada com o bem comum, só auferindo vantagens, escusas de um poder que é efêmero, eu lamento profundamente qual será a próxima etapa dessas pessoas. Se eles soubessem, se todos, vamos fazer hipoteticamente, fossem espíritas e conhecessem livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação, estaríamos já no mundo de regeneração há muito tempo, caminhando já para mundos felizes. Porque é uma coisa, se você sabe daquilo, então o espírita, por exemplo, a gente não cobra, a doutrina não cobra de ninguém, mas expõe, mostra. Você sabe que tudo que você faz vai ter uma consequência.
É da justiça divina isso. Ora, se eu tenho isso comigo, por que eu vou fazer algo em desacordo com a lei divina? Que eu sei que eu vou ter que reparar. Não tenha dúvida. É da lei. Eu espio e tenho que reparar. Então é isso que nos mostra o estudo, quando a gente vê assim, as pessoas falam, mas o livro Céu e Inferno é difícil. Muitos. Nós começamos com 15 aqui, hoje temos 4. É assim mesmo. As pessoas têm preguiça ou medo, às vezes, de conhecer muito. Porque quanto mais se conhece, mais nós somos cobrados. É natural. É natural. Então, por exemplo, a criança, o jovem, ele só vai assumir mesmo o seu livre-arbítrio firmemente lá no início da adolescência, que ele vai ter consciência plena que todos os seus atos vão ter consequência. É isso que vai acontecer. Até então, existem atenuantes nas suas decisões. Para a gente entender como é importante a nossa vivência e nosso conhecimento a respeito da vida, da importância da vida. Isso que a gente deseja. Alguma pergunta, gente? Então vamos seguindo em frente. Agora, gente, muito interessante. Isso aí no item 5, vocês vão, isso que eu acabei de falar. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Que tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. É lógico. Quanto mais conhecimento você agir, menos problemas você vai ter. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Então, gente, está na nossa mão. Diga. Olha, a minha curiosidade é de outras pessoas. Quando os parentes sofrem muito pelo encarnado, impede que a passagem dele seja mais rápida? Ele permanece, o espírito dele, ele trabalhando? Não. Quando ele não sofre ou quando sofre? Não, quando os parentes sofrem, fica pedindo... Não, prejudica sim. Prejudica. Por quê? Porque aí é o apego do encarnado para o desencarnado, não aceitando aquela situação. Então não podemos fazer isso. Não podemos e não devemos. Por quê? Porque a ligação, nós somos espíritos também. Aprisionados no corpo, mas somos espíritos. Então a gente está conectado. Então, a mesma história que eu falei da China, se você recebeu uma carta antigamente, há 50 anos atrás, que teve um terremoto lá, você tem um parente lá, e você não sabia aqui, você ia ficar intranquilo, né? Eu estou terremoto aqui na China, mandou um telegrama. Você vai ficar intranquilo que você não tem notícia. É a mesma coisa. Então, aquilo que parte, esse apego de encarnado para desencarnado, chama-se obsessão de encarnado para desencarnado. A gente pensa que só obsessão é de espíritos para encarnado. Não podemos fazer isso. Isso aí chama-se egoísmo. Porque a gente quer algo como se nós fôssemos dono. Nosso pai e nossa mãe foram fantásticos. Mas eu quero que a vida deles siga em frente. O que eu faço? Eu agradeço. Sinto saudades enormes, natural. Quem não sente? O pai, da mãe, mas eu converso com eles. Eu agradeço, devemos agradecer. Eu externo amor para eles, eu abraço, eu beijo eles, tudo espiritualmente falando, entendendo. Agora, isso é muito sério, a inconformação com a morte. Tem casos aqui em Pouso Alegre, mães que perderam filhos em acidentes, que a mãe, não sei quantos anos, ela ia todos os dias chorar em cima do túmulo. Impreterivelmente, de segunda a segunda. Agora você imagina, uma morte difícil, já foi difícil a separação, para um jovem, um acidente, pum, a ligação do perispírito está muito forte. Nós podemos ajudar? Lógico que podemos, exatamente. É o que eu disse, vamos mandar luz, energia boa,
carinho, amor, para que essas ondas de energia que nós mandamos através do pensamento vão se acumulando, vai recebendo até o momento que a pessoa se desperta, toma conhecimento de que desencarnou e vai seguir adiante. Isso que é importante. Agora, a inconformação realmente faz muito mal para o espírito lá do lado de lá. Mostra que nós somos, que a pessoa está sendo egoísta, está sendo muito apegada e aquele espírito está amarrado. Ele não consegue, ele começa a sofrer também. E aí você chama ele para cá, em vez de ele seguir, ele vai ficar junto. Diga. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito conformada. Eu fiquei um tempão muito conformada, porque ela estava lá no Ceará. E eu não me conformava por N motivos. Então eu pedi a presença dela o tempo todo, então eu comecei a ficar doente. E eu comecei a ficar muito fraca, eu sentia muita dor de cabeça, e eu sentia cheiros, à noite eu acordava com ela me chamando. Aí foi quando eu comecei a frequentar o centro espírita aqui. Eu vim um tempo depois eu desanimei de novo. Aí foi que eu me dei conta que eu estava prendendo o espírito dela aqui. Ótimo, aí a compreensão, você teve a compreensão disso. Aí foi quando eu parei, conversei com ela e eu agradeci o tempo dela aqui. Isso. Eu agradeci por ela ter sido uma mãe maravilhosa. Perfeito. E aí foi quando ela, eu acho que assim, ela acabou se desligando, eu falei que ela podia seguir o caminho dela, que eu ia ficar aqui, que eu ia ser forte, que eu ia conseguir. Perfeito. Mudou totalmente. As coisas que eu via, eu não via mais o cheiro. Não, e seu caso é um exemplo que serve para todos. Para quem não ouviu o que ela disse, quando ela perdeu a mãe, ela sentiu muita falta e se prendeu e sofreu por isso e até fisicamente, emocionalmente ficou doente. Até que a conscientizou, conhecendo a doutrina e libertou a mãe desse sofrimento. Isso é muito importante. Agora é muito importante, você falou uma coisa interessante. Mas precisamos vivenciar o luto. O luto faz parte da vida. Por quê? É uma perda da presença física da pessoa. Então, o momento vai ser falta, nós já passamos, Marina já deve ter passado também, todos aqui, alguns já passaram por isso. É um momento que no começo você sente uma falta imensa, mas no momento que você sente essa falta e você extrapola, chora, chore sim, precisamos chorar, desabafar. A gente não está vendo a pessoa fisicamente mais ali, mas feito o desabafo, é a hora de falar exatamente o que você fez. Mãe, pai, eu te agradeço muito pela vida. Vocês me deram a vida, você, pai, você, mãe, vocês dois me deram a vida. Deus deu o espírito, mas quem deu o corpo foram vocês. Sem vocês eu não estaria aqui. Então, faça isso. Faça isso. Então, gente, eu falo para vocês da morte, vou contar um caso do meu pai. Meu pai morreu com 72 anos. Ele passou por aqui, morava numa cidadezinha perto aqui. Foi para a casa do meu irmão em Araras, São Paulo. Dormiu na minha casa numa quinta. Foi para lá, ele com a minha mãe. E no sábado ele teve um infarto fulminante lá e voltou, já desencarnado. Então, choque. Foi um choque tremendo. E a gente, lógico, eu, com conhecimento, mas meus irmãos, tem um irmão que é freio, tem outro que é muito católico, outro católico, ficaram, e eu sempre trabalhando aquilo. E eu tenho uma irmã só, e era muito ligada nele. E nessas vibrações, eu falando com ela, gente, nós precisamos libertar o papai, precisamos que ele siga em frente. A gente sente falta, tudo, mas ele era uma pessoa boníssima, espetáculo, simples, humilde, uma coisa de louco. 9 meses, quase 10 meses, depois do desencarne dele, minha irmã sonhou, primeira vez. Ele chegou para ela, ele mais jovem, aparência mais jovem, irmão, 72, ele até com uma aparência dos 40 anos, isso nas palavras dela. Ele falou, minha filha, você acredita que hoje eu descobri que eu morri? E desceu 2 lágrimas dele assim, e foi desvaziando, seguiu adiante. Quer dizer, uma morte difícil, dura,
Teve sofrimento? Deve ter tido, né? Porque não esperava, ele não estava pronto para a morte ainda. Mas seguiu adiante e a ajuda da família foi muito importante para isso. Então essa passagem é bom que ilustra o que a gente está fazendo aqui. Então lá no item 6, nós vamos falar da coisa muito importante que se chama perturbação espiritual. Todos nós, quando desencarnarmos, vamos ter um período de perturbação. O que é isso, gente? Vale a pena até a gente ler um pouquinho do início aí do item 6. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, cataleptizada. Ela está parada. A gente fala que está dormindo. Então, muitos espíritos são, quando desencarnam, os amigos espirituais já levam para os pontos de socorro, onde serão dos hospitais, dormindo, vão se preparar para se despertarem. Então, esse momento, por isso que é importante, gente, o velório, o pós-velório, as vibrações, o carinho, toda essa energia, sem julgamento das pessoas. Ah, meu pai foi muito ruim, minha avó foi muito ruim, me judiava muito, não quero nem saber. Não, larga disso. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Cada um é responsável dos seus atos. Se o seu pai for ruim, sua mãe for ruim, ele vai dar conta. Mas independente disso, eles te deram a vida. Só isso já vale tudo. O julgamento não cabe a nós. Manda embora. E assim te vai. De sorte que quase nunca testemunha consciente o seu último suspiro. Vocês vão ver muito nisso. Se não me engano, eu não sei se é no Missionário da Luz ou Obreiro da Vida Eterna, o desencarne de Dimas. Da Vida Eterna, né? O desencarne de Dimas, André Luiz. Veja para vocês como se processa exatamente a equipe que vem para desligar os laços fluídicos. Às vezes não consegue. Quanto muito materializada, os espíritos não conseguem. Aí tem que deixar. Tem que deixar até aquele espírito ter consciência e precisar, e pedir ajuda, senão não consegue. Então, olha a importância da gente, dessa preparação. Então, a perturbação pode ser considerada como algumas horas ou alguns anos, gente. Olha, grifem aí, a duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. Já pensou a gente perturbada anos, sem saber que morreu? Odiando ainda? Pensem nisso. Então, gente, esse fenômeno chama-se perturbação. É inerente de todos nós no momento do desencarne. Resumindo então, é um torpor que paralisa as faculdades e tem duração variável. Um torpor, estado cataléptico. Não fala, não pensa, está lá, parado, como se fosse morto. Literalmente a alma morta. Não, mas está em período de perturbação. Aos poucos, se desperta de um sono profundo, com sensações diferentes para cada um. Pode ser sensação de calma ou aterrador. Se for aterrador, nossa gente, é não aceitar a morte, ficar com ódio, com raiva, aquele que é assassinado, por exemplo. Se ele, naquele momento, ele acordar com ódio do assassino, a ligação já faz na hora. Já cola. Se não houver um momento de perdão, de trabalho entre vítima e aquele que fez, o negócio é complicado. Por isso que Jesus disse, antes de deixar a sua oferenda no altar, vai lá e reconcilia-te com o teu inimigo. Por quê? Porque o pós-morte é complicado para quem não se reconcilia
com seus desafetos aqui na Terra. É muito complicado isso. Então aí, perturbação, nós já sabemos então o que é isso que funciona, como que funciona. Alguma pergunta sobre a perturbação, gente? Aí no item 6 está bem explicadinho, vocês vão ver e vão gostar. Agora, e no último suspiro, o que acontece? Lá no item 7. Em geral, podemos dizer que o momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque, ou mais comumente, a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia. Por exemplo, uma morte dolorida que a alma sofre, de uma enfisema pulmonar, por exemplo. Que eu já vi pessoas da família morrer. É um desespero total. A pessoa que quer respirar, não consegue, o pulmão vai parando, essa sensação é dura, muito dura. E a pessoa não quer o desencarne, não aceita, não quer, não consegue. E aí fica essa agonia, a alma está sentindo. Dor e prazer são sensações da alma e não do corpo. Então a alma percebe, instantes antes da morte, a desagregação da matéria e a perturbação, de acordo com a ligação entre o corpo e o perispírito. Em muitos casos, e alguns, é rápido. Outros, que nós vamos estudar para frente, lá nos exemplos que nós vamos ver certinho, cada um desses vai mostrar para a gente como que foi o desencarne, como que foi o período de perturbação deles, como eles despertaram, e vão trazer para nós, nitidamente, espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Nós vamos ter exemplo disso aí tudo para a gente entender. Agora, o último item de hoje, para saber. Como a importância da nossa melhora. O estado moral da alma, atentem para isso, grifem isso aí. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Estado moral. Olha que interessante. Podemos dizer então que a afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Quanto mais apegado nós somos ao nosso corpo, ao nosso ego, às coisas daqui, mais difícil torna-se a nossa passagem. Mais sensações negativas a gente vai ter. Então, esse estudo, gente, não é para a gente ficar preocupado, nervoso, aterrorizante, não. É esclarecimento. Que quem faz, quem constrói a nossa vida, somos nós. Até o nosso desencarne, nós podemos trabalhar. Preparando para ele, se preparando para ele. Como eu disse na palestra de segunda, arrumando a mala. Precisamos arrumar a nossa mala, sempre. Essa preparação é todos os dias. É todos os dias. Você está com raiva de alguém na rua te xingou, você está pé da vida. Fica sem aquela sensação, aquela emoção dura, tem problemas, vamos sentir. Mas você não deve dormir com aquela sensação. Até o final do dia você tem que deglutir aquilo ali e entender que aquela pessoa que te ofendeu, te magoou, é um ser ainda, podemos dizer, inferior a você. Porque você está destilando ódio, você não precisa receber esse ódio, essa raiva. E você, meu filho, fique com você o presente. Eu não tenho problema com você, fique em paz. Isso é uma preparação que torna-se um hábito salutar. Por quê? Porque você acostuma sempre, devagarzinho, a exercer a tolerância, o perdão. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Por que precisamos viver um dia de cada vez? Porque não podemos ficar aterrorizados. Eu vou morrer amanhã? Não morri hoje. Não é assim que vive, não é assim que acontece. Nós temos que viver hoje sem preocupação se amanhã estamos vivos ou não. Mas precisamos saber, no tocante à nossa moral, que nós precisamos, cada vez que nós melhoramos um pouquinho moralmente, melhor vai ficar a nossa passagem
e a nossa perturbação pós-morte será mais rápida também. E seremos auxiliados. Isso é importante. Então, podemos dizer, resumindo então, que o estado moral da alma é o fator primordial para a facilidade do seu desprendimento. O apego à matéria fortalece os laços entre o corpo e o perispírito. Nas almas mais puras, esses laços são frágeis. Então, só depende de nós o que acontecerá no momento da nossa passagem. É a justiça divina em ação. Não tenha dúvida. Vamos pautar nossa vida pela justiça divina. O que compõe a justiça divina? Para a gente não esquecer jamais. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Lei de causa e efeito, que é perfeita. A cada um segundo suas obras. Escolhemos, da escolha vai ter uma consequência que vai gerar um efeito, e esse efeito, se nós não fizermos corretamente, não repararmos se ele for negativo, nós vamos reencarnar e vamos precisar trabalhar numa próxima encarnação. Aí eu pergunto, por que deixar para a próxima? Por que não agora? Então, gente, é isso que a gente vê. Então, a semana que vem, vamos parar aqui no 8. Na semana que vem, nós vamos do 9 até o 15 e vamos encerrar, então, o estudo da passagem. É interessante se vocês pudessem ler um pouquinho para trazer dúvidas, para a gente esclarecer essas dúvidas. Por exemplo, nós sabemos que hoje, que na realidade, a única doutrina que traz para a gente essas nuances do entendimento da passagem é a doutrina espírita. Que traz, por quê? Porque ela traz a compreensão da vida futura. Nós sabemos, de fonte segura, através da comunicação mediúnica, como também das histórias que nos contaram de lá espíritos. Assim nós podemos compreender realmente a causa das nossas aflições, que muitas das nossas aflições são dessa vida mesmo. 90% são nós que criamos aqui, nessa encarnação, e 10% às vezes são de outras vidas. Para a gente entender. E nos prepararmos para ter dias melhores. Com certeza de que a morte, não podemos esquecer jamais, é simplesmente a etapa, o final de uma das etapas da nossa vida que é infinita. A morte é a etapa de uma existência. A vida nossa é infinita, é eterna. Não tem como a gente entender. Então, aprendemos hoje que o desligamento da matéria, que ao separar, dependendo da sua elevação moral, não sente impressões causadas pelo corpo ali, não sente. Então, quanto mais apegado, mais difícil é a separação, mais demora. Então, essas sensações são do espírito e não do corpo, pensamos nisso. Que a natureza moral ou material influi muito na nossa passagem, principalmente a moral. Que elas se vão definir o grau de perturbação pós-morte. Se eu for muito apegado, a minha perturbação vai ser mais. Se eu não for, vai ser menos. Quanto mais atrasado é o espírito, mais agarrado está na matéria, tendo grande dificuldade de separar-se dela. Veja bem, o orgulho da pessoa que não consegue pedir perdão é uma das coisas mais trágicas que existe. Ele sabe que errou, sabe que magoou, mas aquela pessoa, às vezes, ele se sente maior perante o mundo que aquela pessoa, e ele não consegue pedir perdão, não consegue dominar o ego. Gente, isso aí vai trazer um transtorno enorme lá na frente, não vale a pena. É isso que a gente tem que entender. Viver hoje, fazer tudo o que precisamos fazer hoje, isso é importante. Então, é assim que a gente vai levando. Falei há pouco do velório, isso eu acho muito importante. Como que nós podemos auxiliar o desprendimento entre um ente querido, por exemplo, no momento da morte? Através da prece. Esta deveria ser a função do velório. Momento de prece de todos aqueles que vão lá solidarizar-se com a família e também com aquele espírito recém. Prece. Nesse período de velório, gente, passem para os outros isso. Você que está assistindo em casa, passem pelas pessoas, independente de religião.
Nesse período, as orações devem ser dirigidas para o bom acolhimento do espírito na espiritualidade, para o entendimento do seu novo estado, para ele saiba, fulano, você não está no corpo físico mais, hoje você está no mundo espiritual, para que ele possa se desprender com mais facilidade. Então, nossa atitude no velório do desencarnado, como se vê, pode ajudar, ou dificultar o desprendimento da matéria. Daquilo que você faz lá, você odeia aquilo lá, muita gente odeia, vai lá e vai falar, ódio, eu quero que você vá para o inferno. Gente, olha a caridade, onde que fica? São impressões que você está mandando. Olha a importância disso aí. O que nós podemos fazer então, para que o nosso despreitamento e nosso desprendimento seja mais fácil? Muito simples. Além da vivência no bem e do esforço para tornarmos pessoas melhores, leia lá no livro, no Evangelho, o capítulo Sede Perfeitos. Lá diz para nós. O estudo da doutrina, do Evangelho, nos abre o entendimento e a confiança no futuro. Nós sabemos o que é o futuro. Nós sabemos o que vamos encontrar. Tudo. Não podemos alegar ignorância. Não, nós sabemos. Somos responsáveis pelos nossos atos. E o conhecimento liberta. Então, conhecendo isso, estamos sendo libertos da ignorância. Isso que é importante. Então, sabemos o que vamos encontrar. Essa é a história desse primeiro contato que nós tivemos mais a fundo a respeito da passagem e da perturbação. Alguma pergunta, gente? Então, o meu tio faleceu. Seu tio faleceu? Faleceu há 3 anos atrás. 3 anos. Ele deixou a casa. Sim, sim. A pessoa queria muito comprar casa. Comprou a casa, tudo. O meu tio pode estar ali ainda, o espírito dele pode estar ali. Se ele fosse muito apegado, poderia. Mas aí que entra o seu trabalho. Porque a pessoa já pôs a casa para venda. É aí que entra o seu trabalho de conscientização, de amor por ele, de gratidão, né? Que a casa ficou para você, foi ótimo. Gratidão para ele. Mentaliza ele, muita luz para ele, de entendimento. A hora que você for deitar, o último pensamento seu, manda essa energia boa para ele, de gratidão, de amor, para que ele possa se despertar, se desprender. É um trabalho que não é muito rápido, às vezes, se a pessoa for muito endurecida, o espírito. Mas não é nem um minuto perdido. Tudo é aproveitado. Faça isso que você vai... É o mesmo caso da Antônia, que falou da mãe. Mesma coisa. Não é perdido. Faça esse trabalho. Você vai ajudá-lo muito, 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 muito. E se ajudar também, não é verdade? Ok, gente? Então vamos fazer a nossa prece final, a fluidificação da água. Você que está em casa também, faça a sua fluidificação. Então, nesse momento, queremos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nossos amparadores espirituais que aqui estiveram conosco, nos intuindo, nos ajudando, para que nós realmente pudéssemos aprender um pouquinho mais a respeito da passagem para o mundo espiritual. Então, com as bênçãos de Jesus, que os nossos mentores possam dirigir até nós um passe espiritual, nos equilibrando física, mental, espiritualmente. Você que está em casa, coloque a sua água também, receba esse passe de energia, de coisas boas, de ânimo, de confiança, de esperança, sobretudo. Não estamos sozinhos. Nossos amparadores estão sempre conosco. Às vezes, nós não deixamos que eles ajam pela nossa falta de vigilância nos nossos pensamentos. Portanto, Senhor, que esse equilíbrio agora recebido através do passe, nós possamos levar para as nossas casas, nosso trabalho, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos.